O Farias Brito é o primeiro em medicina na Unicamp e na UFC. Primeiro em medicina na UES e na Unifor. Em todo o Brasil, o Farias Brito conquistou 24 vezes o primeiro lugar em Medicina 2019. Ao todo, são 865 aprovações FB em Medicina nos vestibulares de 2019. E isso até o momento. Farias Brito, primeiro também em Medicina. 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32. Isso mesmo, Álvaro. 32 vezes o Farias Brito foi o primeiro do Brasil só em 2018. E você topa contar quantas aprovações o Farias Brito obteve no Itaime ao longo dos anos? Aí já é demais, são mais de 1000. Isso, são 1.227 aprovações do Farias Brito no Itaime. Farias Brito, primeiro do Brasil. Alô você, caro internauta, alô você, caro vestibulando, mais uma vez, daqui a pouquinho, um encontro marcado com o campeão do Enem, tricampeão do Enem, campeão da medicina, campeão do ITA e do IME, das Olimpíadas Nacionais e Internacionais. Daqui a pouco, duas feras detonando para você as informações precisas para o seu sucesso do vestibular da UVA. Conosco dos estúdios da FBTV, dois grandes mestres do Farias Brito que vão detonar para vocês aqui do meu lado, os dois, as informações, as dicas, os comentários precisos para o seu sucesso do vestibular da UVA que se avizinha, ok? Lembrando que o Farias Brito também, o FB, é o campeoníssimo da UVA. Professor Alexandre Werneck, tudo bem? Seja bem-vindo, tudo tranquilo? Tudo bem, Tadeu. Boa noite a todos. Um abraço grande a todos que estão agora nos assistindo. Um abraço para o meu grande amigo e colega de viagem, Carlos Augusto, que está aqui do meu lado. Pela primeira vez estamos gravando junto, é um prazer extraordinário. Um abraço do tio Werneck, estamos juntos aí, lutando para sua vaga na UVA. Ok. Professor Carlos Augusto, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aos estudos da FBTV. Obrigado. Aí, suas considerações iniciais, tudo bem? Obrigado por estar aqui com você mais uma vez no Vestibular no Ar, né? Estar aqui com meu grandíssimo amigo Alexandre Werneck, né, para dar essas dicas fabulosas pro pessoal que vai se dar muito bem, aluno FB, obviamente, vai se dar muito bem no vestibular da UVA, né? Ok. Você, cara internauta, um abraço já especial aí para você de Sobral, toda a região norte do estado do Ceará, todo o Brasil, ligadaço nesse programa que já faz história da educação do Brasil. O professor Alexandre Werneck conversa com vocês, bate um papo biológico para o seu sucesso na UVA, na questão primeira dessa noite. Tudo bem, pessoal? Na primeira questão, o que é que nós podemos observar? Vamos dar uma leitura aqui. Bem, uma senhora deu à luz 2 gêmeos de sexos diferentes. Tenham cuidado nesse detalhe sobre os sexos diferentes, é uma informação importante dada inicialmente. O marido, muito curioso, deseja saber algumas informações sobre o desenvolvimento de seus filhos a partir da fecundação. O médico respondeu-lhe corretamente que, bem, percebemos que a questão envolve o tema reprodução, e ao envolver reprodução, envolve a formação de gêmeos, né? Então, se pensarmos em gêmeos, nessa situação que está sendo dito nessa questão, há 2 possibilidades. Pensemos numa primeira, em que um ovócito, agora ele vai ser fecundado por um espermatozoide, formando uma célula ovo-zigoto, e essa célula se dividindo em 2 indivíduos. Percebam que esses 2 indivíduos vieram da mesma célula. Então estamos diante de uma poliembrionia. Seriam gêmeos idênticos, obrigatoriamente do mesmo sexo. Então é importante você ter esse cuidado naquilo que é dito na questão e no seu conhecimento sobre gêmeos. Fecundação é um espermatozoide unindo a um ovócito, né? Então, se isso acontece, forma uma célula-ovo, essa célula-ovo se divide, podendo formar 2 ou mais indivíduos. Pensemos primeiro de forma simplificada. Se vierem da mesma célula, são geneticamente idênticos. Será que eles possuem alguma particularidade? Sim, a digital
e os gametas, né, deles diferem, tá? Seria um detalhe importante para que você guarde sobre gêmeos idênticos. Só que a questão não trata sobre gêmeos idênticos, trata sobre gêmeos dizigóticos, né? O detalhe mais importante que faz com que eu conclua essa realidade é exatamente o fato dos indivíduos serem dos sexos diferentes. Se eles são dos sexos diferentes, é porque houve duas fecundações, né? Então houve uma poliovulação. A partir do ovário saíram 2 ovócitos, né? No fenômeno de ovulação, e cada um deles foi fecundado por um espermatozoide distinto. Então, se são fecundações distintas, há a possibilidade de formação também de indivíduos de sexos distintos. É claro que podem também formar indivíduos do mesmo sexo, mas eles não são idênticos geneticamente. Cada um tem sua particularidade. Então, diante disso, a questão está tratando sobre uma senhora que deu à luz a 2 gêmeos de sexos diferentes, né? O marido curioso, o médico então respondeu para esse marido o quê, né? Olhemos as opções. Letra A. 2 óvulos foram fecundados por um único espermatozoide. Não, né? Na verdade, um espermatozoide e um óvulo, tá? Um óvulo fecundado por um espermatozoide originou o zigoto, o qual divide-se em 2 zigotos, formando 2 embriões. Essa possibilidade seriam os gêmeos idênticos, também exclui essa possibilidade de resposta. Letra C. Um óvulo foi fecundado por 2 espermatozoides, constituindo 2 embriões. No caso da fecundação, é um espermatozoide. Professor, é possível 2 espermatozoides unirem-se a um óvulo, né? Bem, isso pode acontecer em outras espécies animais, como, por exemplo, na salamandra, né? Mas isso é raro, normalmente são em ovos megalécitos. Se o caso estamos tratando de seres humanos, se por acaso ocorresse uma polispermia, ou seja, a fecundação de 2 ou mais espermatozoides, digamos 2, com um óvulo, né, com um ovócito, haveria a formação do indivíduo triploide, que haveria um aborto espontâneo, tá? Geralmente, aliás, na maioria dos casos ocorre um aborto espontâneo, porque haverá uma intensa malformação embrionária, tudo bem? Então aí nesse caso nós excluímos a letra C. Agora observemos a letra D. A letra D diz o seguinte: 2 óvulos isoladamente foram fecundados, cada um por um espermatozoide, originando 2 embriões. Uma questão que trata sobre reprodução, uma questão que está claro que você tem que saber o que são gêmeos idênticos e o que são gêmeos dizigóticos, tornando então a opção resposta dessa questão a letra D. Ok, brilhante resolução do professor Alexandre Werneck. E você, caro vestibulando, você, caro aluno FB, você das escolas conveniadas, ok? Da plataforma FB Online, marcando aí na questão primeira de biologia, letra D de dado. Agora, passemos para a quinta questão, com o professor Carlos Augusto, que entra aí na literatura com a grande Clarice Lispector, não é isso, Paulo Augusto? Isso, Tadeu. E só antes de qualquer coisa lembrar, tá, que a prova da UVA, né, a prova que o aluno da FB vai encontrar, não é uma prova que ofereça grandes desafios assim, para o nosso aluno, né, que está muito bem preparado. Ele só precisa ter um pouquinho de atenção. Atenção e detalhe, né? Voltar ao texto e tal. Mas vai ser muito tranquilo. A leitura é sempre fundamental, né? Sempre fundamental, né? Tenho muita confiança que o nosso aluno está muito bem preparado para esse tipo de prova. Pequeno textinho aqui, um fragmento de Tentação, aqui um conto da Clarice Lispector. Eu vou ter que ler aqui para vocês, tá? Para a gente desenvolver as questões. Vou ler rapidinho, né? Tentação, ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor, a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. Foi quando se aproximou a sua outra metade nesse mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Era um bazê lindo e miserável, doce sob sua fatalidade. Era um bazê ruivo. Lá vinha ela trotando à frente de sua dona, arrastando seu comprimento.
Já vinha ele trotando. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava, ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos do outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a, desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. O que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. A dona esperava impaciente sobre o guarda-sol. O bazê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos, que mal acreditavam, debruçada sob a bolsa e os joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás. Aí tem um fragmento de Clarice que trabalha questões profundíssimas a partir da banalidade, a partir do universo completamente comum. Aí temos a questão 5 aqui para vocês. Pode-se nomear a tipologia do texto destacado como sendo predominantemente, letra A, dissertativo, letra B, descritivo, letra C, narrativo, letra D, expositivo. Tadeu, a gente sabe hoje, a prova de linguagem, língua portuguesa, o aluno, isso é uma coisa básica, tipologia textual. Tá? Como é que o texto está organizado, como é que ele se organiza linguisticamente. Tá? Esse texto que nós acabamos de ler é dissertativo? Ele disse, não, ele não é dissertativo, porque o texto dissertativo ele se organiza na função de quê? Defender uma ideia. Né? Isso aqui não é o caso da Clarice Lispector. Né? Letra B, ele é descritivo. Tá? Pode ser que haja elementos descritivos dentro desse tipo de texto, tá? Mas isso não é a principal função, né, do texto que nós acabamos de ler, a Tentação. Tá? Ele é expositivo, como está na letra D. Né? O que é um texto que se organiza de uma forma, né, na tipologia expositiva? Né? É o texto que tem dados, tem elementos de pesquisa, tem gráficos, né? Tem elementos que vão compor uma base para você defender sua ideia, uma base de informações. Né? Qual é a principal tipologia? Qual é a tipologia desse texto da Clarice aí? Né? É narrar uma história. Né? Os elementos estão aí constituídos, estão organizados para narrar uma história. Né? Por isso, exatamente, é a letra C. Tá? Lembrando, nossos alunos, tipologia textual, aí todo mundo tem que estar afiadinho, tem que saber identificar, tá? Vai matar essa questão aí. Ok, brilhante resolução da questão 5 e você marcando aí em casa aí, você acompanhando o jornalzinho do Farias Brito, a folhinha, o item C de casa na questão 5 de língua portuguesa e literatura tão bem explanada pelo Carlos Augusto aí, pegando aí a grande Clarice Lispector, ok? A prova da uva, galera, se liguem, lembrem-se, 29 de julho, primeira fase, 8 da manhã ao meio-dia, tá certo? E a segunda fase no mesmo dia, das 14 às 18 horas. Separe o material na noite anterior, não vão fazer nenhuma extravagância na noite anterior, estão bem preparados psicologicamente, ok? Nada de comer, nada que seja novidade no seu cardápio diário, sim, né? Sim. As vésperas assim da prova. Separa o talismã da aprovação, que é a camisa do Farias Brito, e vá contente arrebentar. Haja vista que o Farias Brito é o primeiro lugar geral da UVA agora 2019.1, ok? E teve o maior número de primeiros lugares também. É o primeiro lugar geral, certo? E tem o maior número de primeiros lugares. Dos 22 cursos, 16 cursos são do FB. Dali Farias Brito, o Alexandre Werneck confirma esse nosso sucesso. Conversando um papo biológico na questão 2 dessa noite. Vai lá, Alexandre. Vamos lá, pessoal. Tratar agora de um outro tema também interessante. Vamos ler. Questão 2. As alergias são respostas do sistema imunológico a substâncias estranhas ao nosso organismo. E os sintomas mais comuns das alergias são causados pela ação do exército de defesa do nosso corpo. Em casos mais graves, pode ocorrer um processo denominado choque anafilático, que é uma reação alérgica intensa. Dentre os tipos celulares,
principalmente relacionados a esse tipo de reação estão, bem, a questão trata sobre alergia, sobre a resposta do nosso organismo a corpos estranhos. Quando você vai ao médico e o médico desconfia que aquilo que você está sentindo, inchaços, por exemplo, né, seja uma alergia, ele vai confirmar esse quadro clínico através do exame de sangue. O exame de sangue é fundamental para que o médico possa observar o número de hemácias, número de leucócitos, as células de uma forma geral. E a partir da contagem, a partir da observação dessas células, é possível ele chegar a um diagnóstico, né? O diagnóstico de alergia está relacionado, como eu mencionei inicialmente, o médico desconfiou devido, por exemplo, a um inchaço no lábio, por exemplo, se deve a uma substância que provocou o extravasamento de líquido do sangue para o tecido. Essa substância é derivada de um aminoácido chamado histidina e o nome da substância é chamado de histamina. Do mesmo jeito que o sangue passou do vaso para um outro tecido, no caso um tecido conjuntivo, né, a derme, digamos assim, há também a não coagulação, um processo que não houve coagulação. Então é necessário também um anticoagulante. O anticoagulante que eu estou me referindo é a heparina, que é um polissacarídeo, né? Uma categoria de moléculas denominada de polissacarídeo. Essas duas substâncias estão intimamente relacionadas à reação alérgica. E quais são as células que produzem essas substâncias? Então é importante quando o aluno, né, vai fazer a prova da uva, ter uma noção, no caso aí, de tecido sanguíneo, de resposta imunológica, saber a função de cada uma das células. Busquemos que células são essas, né? A letra A tem o seguinte, tem macrófago e tem neutrófilo, né? Essas duas células são fagócitos, são células que realizam fagocitose, englobando micro-organismos, atacando micro-organismos quando invadem um tecido. Então, não é uma reação alérgica, né? A letra B, linfócito e macrófago, como eu mencionei anteriormente, o macrófago é um fagócito. Não estamos falando sobre o fenômeno de fagocitose, sim, de reação alérgica, tá? E leucócito, na letra D, estaria generalizando. Existem muitos leucócitos granulócitos e agranulócitos. Então, o termo leucócito é um termo geral, ele quer coisa específica, ele quer quais são as células relacionadas especificamente com a alergia, capazes de produzir as substâncias mencionadas, histamina e heparina. Seria exatamente a letra C, o mastócito e o basófilo. Poderíamos acrescentar ainda mais o eosinófilo. O eosinófilo, além de estar relacionado à reação alérgica, o eosinófilo também estaria relacionado à fagocitose, à defesa contra vermes, por exemplo, vermes parasitas. Então, quando você for estudar para uva, dedique-se à citologia, dedique-se à histologia. Percebam, quando você for estudar histologia, que é o estudo dos tecidos, saiba a função de cada célula, né? Seja um osteoblasto produzindo, formando osso, né? Seja o mastócito produzindo heparina, histamina. Isso são pontos trabalhados em sala de aula e muito cobrados na prova da uva. Bioquímica e citologia são pontos alicerces na prova da uva, sabem os alunos, né, que nós conversamos muito sobre isso, tá bom? Então, a opção resposta da segunda questão, que trata sobre alergia, mastócito e basófilo. Letra C. Ok, você marcando aí na questão segunda dessa noite, questão de biologia, a letra C de casa, tão bem comentada, tão bem falada pelo professor Alexandre Werneck, essa fera da biologia do Farias Brito. Nós mandamos um abraço aí a todos os alunos do Farias Brito. A sede Sobral, ok? FB Aldeota, FB Seis Bocas, FB Sul, né? FB Central, enfim. Pessoal do Eusébio, que apesar de não ter terceiro ano ainda do ensino médio, mas já tem a galerinha lá, o FB Eusébio, maravilhosa sede, linda. Mandamos um abraço aí a todos os profissionais dessa sede, também os alunos, os familiares dessa sede tão bacana do FB. O professor Carlos Augusto agora conversa com vocês na questão 6 dessa noite. Ok, Tadeu. Na questão anterior, nós já identificamos, por exemplo, a tipologia, né, do texto, que é a tipologia narrativa, tá?
O texto narrativo, ele tem elementos que o constituem, né? Nós sabemos disso, tá? Ele é formado por um enredo, ele tem um tempo, ele tem um espaço, né? Ele tem um foco narrativo e, obviamente, ele tem os personagens, né? Dentro desse texto narrativo, né? Personagem é aquele sujeito que são sujeitos que movem, vamos dizer, a narração, né? No caso aí nós temos dois personagens aí que estão puxando a narração, ou a narração recai sobre eles aí no texto da Clarice Lispector, que é Tentação, né? Vamos ler a sexta questão, então, para tentar identificar quem são esses dois personagens aí que movem, que puxam o conto da Clarice, né? Pode-se afirmar que os personagens principais envolvidos no conto de Clarice são, letra A, a menina e sua mãe, letra B, o cão e a menina, né? Letra C, o cão e o narrador, letra D, o cachorro e a sua dona, né? Personagem principal é aquele, repetindo, né? Aquele que, onde a narrativa tem maior ênfase sobre, né? Onde são os personagens que vão mover a narrativa. Além do personagem principal, você tem os personagens secundários, você tem, no caso, o antagonista e etc, né? Então nós temos aí, quem são os dois personagens aí que vão mover essa narrativa? Nós temos na letra, a resposta aí, a letra B, é o cão e a menina, né? O narrador, ele enfatiza bem aí toda a ação, toda a trama, né? Envolve exatamente esses dois personagens, o cão e a menina, no conto da Clarice. Ok, brilhante resolução do professor Carlos Augusto. E você marcando em casa o item C, não é isso, Carlos Augusto? O item C... Não, item B. Item B de bola, ok, galera? Você vai ficar agora com um vídeo bonitão do Faria Brito. Se liga nesse vídeo aí, vai. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32. Isso mesmo, Álvaro. 32 vezes o Farias Brito foi o primeiro do Brasil só em 2018. E você topa contar quantas aprovações o Farias Brito obteve no Itaime ao longo dos anos? Aí já é demais, são mais de 1000. Isso, são 1.227 aprovações do Farias Brito no Itaime. Farias Brito, primeiro do Brasil. O Farias Brito é o primeiro em medicina na Unicamp e na UFC. Primeiro em medicina na UES e na Unifor. Em todo o Brasil, o Farias Brito conquistou 24 vezes o primeiro lugar em Medicina 2019. Ao todo, são 865 aprovações FB em Medicina nos vestibulares de 2019. E isso até o momento. Farias Brito, primeiro também em Medicina. E o Enem? O Enem é brincadeira, hein? Saiu o resultado mais uma vez. O Faria Brito é tricampeão do Enem no Brasil. Não somos nós que estamos dizendo, é o MEC que diz. Primeiro do Brasil em 2016, FB. Primeiro do Brasil em 2017 e primeiro do Brasil em 2018. Vamos arrebentar também em 2019. Você faz parte desse nosso sucesso. Você é o motivo do nosso sucesso, ok, galera? O professor Alexandre Werneck conversa com vocês na questão 3, né, Alexandre? Exatamente. Vamos lá, pessoal, todo mundo com a questãozinha na mão. Mais uma questão com vocês. Bebê anencéfalo completa 9 meses e está bem de saúde. Superando todas as expectativas médicas, a menina M de JF chegou ao seu 9º mês de vida. Ela nasceu portadora de anencefalia. Ao nascer, segundo os médicos, a garotinha teria apenas algumas horas de vida, mas ela continua crescendo e se desenvolvendo. A anencefalia é uma desordem cerebral que resulta de defeito no tubo neural. Acredita-se que a dieta da mãe e sua ingestão de vitaminas possam ter alguma influência. Estudos recentes têm mostrado que a suplementação de vitamina ou na dieta da mulher em idade reprodutiva possa reduzir significativamente a incidência de defeitos no tubo neural. Então você observa que a questão é dividida em 2 momentos. O momento de uma informação, de um texto jornalístico, e o segundo momento seria a explicação daquilo que poderia ter acontecido com a criança, né?
Bem, a questão também trata sobre nutrição. É de fundamental importância conhecermos o que consumimos para que, obviamente, previna situações como essa, né? Então, pensemos no caso da questão em vitaminas, tá? Vitaminas são interessantes porque elas promovem a ativação enzimática e cada vez mais. Como é que elas promovem a ativação enzimática? Imaginemos que uma enzima agora foi fabricada, uma enzima que tem ação super importante dentro da tua célula, ativando o metabolismo. E essa enzima acabou de ser produzida, só que ela é produzida, ela está numa situação de inatividade. De repente, uma vitamina ou um sal mineral se liga a essa enzima e a partir do momento que ocorre essa ligação, essa enzima que outrora estava inativa, torna-se ativa, né? E cada vez mais se descobre, graças ao estudo bioquímico, esses mecanismos de ativação influenciado pelas vitaminas, né? Então as vitaminas devem ser consumidas, claro que temos que usar o bom senso, seria interessante termos equilíbrio, porque do mesmo jeito que falta vitamina na nossa dieta, pode também haver uma hipervitaminose. Mas no caso da questão, houve uma hipovitaminose. Para prevenir situações como essa, no período gestacional, o médico, até mesmo se for uma gravidez em que é planejada, né? Aquela mulher tem um acompanhamento do obstetra, ele vai passar um complexo de nutrientes, né? O suplemento, que seria uma marca de um produto que contenha determinados tipos de nutrientes a mais que ela necessita naquele momento gestacional. E a gente tem que escolher que vitamina é essa que deve ser adicionada à dieta e que faltou no caso dessa gestante, né? Ele menciona, em primeiro lugar, vejamos as opções, a vitamina A, ou também chamada de retinol. A vitamina A, ela é derivada de um caroteno, né? É um carotenoide, que no nosso organismo é biotransformada, é oxidada, é transformada, e essa vitamina A, ela no nosso olho, na nossa retina, ela sendo fotossensível, contribui para que nós possamos perceber a luz melhor, né? E, consequentemente, enxergar melhor. Então, a falta de vitamina A traz complicações de visão, né? E também ela contribui, ela ajuda na lubrificação da pele. Então, a falta de vitamina A também provoca complicações de pele seca, né? Que é chamado de xerodermia. Também pode provocar a falta da vitamina A, que o olho fique seco, né? Xeroftalmia. Então, a vitamina A deverá ser consumida para evitar complicações que eu acabei de mencionar, problemas com relação à cegueira noturna, dificuldade de enxergar à noite, os bastonetes estarão comprometidos, que são células, devido à falta da vitamina A xerodermia e a xeroftalmia. São complicações que podem ocorrer, além de outras, mas essas principais, pela falta da vitamina A, que também é um antioxidante, uma substância que deve ser consumida para combater radicais livres e contribuir com a nossa longevidade. Não seria, então, a letra A opção resposta. A letra B menciona a vitamina B3, ou niacina. Tá? Essa vitamina faz parte de um complexo de vitaminas que inicialmente se acreditava que era uma única vitamina, a vitamina B, mas perceberam que havia um leque grande de vitaminas e virou um complexo, chamado complexo B. A vitamina B3, a falta dela pode trazer complicações, é chamada de pelagra a complicação, que pode ser complicações da pele, como inflamação da pele, como a dermatite, demência, e também distúrbios no metabolismo energético. Então percebam que temos que consumir. Por que temos que consumir essa vitamina? Porque ela não se acumula no nosso organismo, ela é hidrossolúvel. Então ela rapidamente sai do nosso organismo. Claro que se faz necessário o controle para se evitar a hipervitaminose. O exagero sempre é prejudicial. Mas aí, nesse caso, a letra B não é opção resposta, porque não está ligado ao texto
que seria a anencefalia, problemas no tubo neural, a formação do tubo neural. Letra C, vitamina B5, ela também chamada de ácido pantotênico, né? A vitamina B5 também faz parte do complexo B e ela está relacionada ao metabolismo de gordura e pode contribuir para a redução do colesterol. Vejamos como precisamos de suplementos vitamínicos e sais minerais para que as nossas enzimas possam atuar, né? Contribuindo com o metabolismo e com a nossa saúde. Até agora não encontramos a opção resposta, nenhuma das 3 letras corresponde à resposta da questão, mesmo os nomes estarem associados corretamente. E a letra D seria a nossa opção resposta. A vitamina B9, que é o ácido fólico, que não é só importante para se evitar a anencefalia, mas também o consumo de ácido fólico evita que a criança tenha má formação de coluna, né, que é chamada de coluna bífida. A vitamina B9 também é importante para se evitar anemia e para uma boa saúde do espermatozoide. Percebam como, indiretamente, digamos assim, as vitaminas, né, seja do complexo B e a C, que são hidrossolúveis, a D, a K e a E, que são lipossolúveis, todas elas têm um grau de importância cada vez mais, se descobre sobre a importância delas no nosso organismo e cada vez mais nós podemos alcançar uma qualidade de vida melhor, né? Então a opção resposta da questão é a letra D, a falta de ácido fólico provocou esse quadro na criança que mencionamos na questão. Letra D, a opção resposta. Ok, você, cara, vestibulando vitaminado aí na questão 3 dessa noite. O pessoal Alexandre Werneck dando uma vitaminada na sua aprovação no vestibular da UFBA, marca D na questão 3 dessa noite. O professor Carlos Augusto agora bate mais um papo da literatura, do português, na questão 7, não é isso, Carlos? Ok, vamos lá. Questão 7 aqui, vamos ver o comando, ó. Na construção do conto de Clarice Lispector, a escolha de imagens como a da cor vermelha, da claridade, do sol e do calor se relacionam dentro da narrativa ao fato de que, tá? Tadeu, eu gosto sempre de pensar o seguinte, contar boas histórias, todo mundo conta. Né? Agora, como vamos contar essas boas histórias, aí fica para os talentos, né? Para os talentosos, né? Boas histórias e uma boa prosa, assim, todos nós temos. Mas os grandes gênios da literatura, eles entendem essa narração na sua totalidade, né? Totalidade. Então, é por isso que nós temos, por exemplo, a função poética da linguagem. Todos os detalhes dentro do texto, ela vai contando, ela vai desenvolvendo o texto, mas todos os detalhes dentro do texto são relevantes e importantes e tal, né? Beleza? Ela vai pintando aí, ela vai pintando a narrativa, luminosidade, ó, tá cheio de luminosidade, de aspectos luminosos, de calor dentro do texto. Por quê? Por que ela pinta esse quadro aqui, né? A letra A, vou rever aqui a questão. Na construção do conto de Clarice, a escolha de imagens como a da cor vermelha, da claridade, do sol, do calor, se relacionam dentro da narrativa ao fato de que, letra A quentura designa o traço típico do Brasil, é por isso. Letra B, a menina não estava acostumada ao sol intenso. C, a personagem central, no caso a menina e o cachorro, são ruivos. Letra D, a luz da infância contrasta com o negror da animalidade. Aí nós temos aqui no segundo parágrafo aqui para você uma frase linda, olha só. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Olha só que belíssima imagem, belíssima pintura. É um quadro impressionista. Total, né? Super impressionista. As impressões da luz, determinados momentos, né? Exatamente. Por que a cabeça dela flamejava? Um Monet aí dentro. Por que a cabeça dela flamejava? Porque ela era ruiva. Tá certo? Então, Clarice vai salpicando, como diz o Tadeu, de maneira impressionista, uma série de imagens calorosas, de claridade. E o cão também, ele era ruivo. Então, ela constrói toda a narrativa a partir desses detalhes aí. Por isso, a resposta, exatamente, né? A letra C. A personagem central, nós já sabemos aí, né? Que é a menina, tá? E o cão, eles são ruivos. Por isso, essa recorrência de imagens, né? Luminosas, luminescentes,
dentro do texto da Clarice. Ok, você marcando na questão 7, o item C de casa tão brilhantemente comentado pelo professor de português do FB, que detona para você as dicas e informações para que você arrebente na uva mais uma vez. Queria fazer uma correção. Havia falado no início do programa da data do vestibular da uva, tinha falado dia 29, desculpem, dia 28, galerinha. Dia 28, de 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas, ok? Fica aí esse conserto aí, desculpem mais uma vez. O professor Alexandre Werneck bate um papo biológico mais uma vez na sua derradeira questão dessa noite. Vai ser bem nordestino, né? Nada mais bonito do que isso, né? É. Bem, colegas, estamos diante da última questão. Essa última questão trata sobre associação de colunas. É um tipo de questão bastante recorrente da uva, da mesma forma que aparecem também questões de verdadeiro e falso. O cuidado na associação de colunas e o cuidado que teremos nessa questão qual é? Vejamos. Bem, relacione as colunas. O vetor, no caso aí o vírus, né? Uma bactéria, um protozoário, um verme, e aqui a doença. A correlação correta de cima para baixo ele está generalizando, na verdade, cada doença dessa tem um agente etiológico, e aí há uma lista de doenças que temos que saber se estamos diante de um vírus, se estamos diante de uma bactéria, se estamos diante de um protozoário ou de um verme. Logo de cara, a primeira questão, aliás, o primeiro parêntese, né, trata a malária. A malária, tudo indica que foi a doença que mais matou na humanidade, né? Já há relatos da Grécia antiga de casos de malária e até mesmo anterior a isso. Isso revela que o mosquito, o anófeles, né, o mosquito anofelino, já tem um convívio com os seres humanos, digamos assim, há muito tempo. Isso provavelmente está ligado ao avanço, está ligado, né, ao avanço do homem em direção à natureza, né, em direção ao desmatamento, agredindo as florestas, entrando também em contato com vetores, que no caso o mosquito anófeles seria o vetor transmissor. Nesse contexto, quando nós falamos do agente etiológico, é um protozoário, né, do gênero Plasmodium, tendo o Plasmodium vivax como a forma mais comum, o agente etiológico mais comum, causador dessa protozoose. Então a malária é uma protozoose e o número correspondente à malária seria o número 3, né? A segunda doença é a febre amarela. A febre amarela é uma virose. Febre amarela que recentemente aumentou o seu número devido à agressão ambiental também e, consequentemente, o aumento do principal vetor que hoje é responsável por transmitir várias doenças. A dengue, a febre amarela, a zika, a chikungunya e outras viroses, né? E também outras doenças assim demonstradas no mundo. Eu estou me referindo ao Aedes aegypti, né? Seria um inseto vetor, por exemplo, do vírus causador da febre amarela. Então a febre amarela é uma virose, está associada ao número 1, que aí você observa, está escrito vírus. A terceira doença seria a filariose. A filariose é uma verminose causada por um verme chamado Wuchereria brancoft, é um nemátoda. Nemátoda esse que pode ser transmitido através da picada de um inseto do gênero Culex, né? Então, aí no caso, novamente apareceu um vetor. Vejam como a falta do controle biológico dos insetos, o aumento populacional do inseto está associado a muitas doenças. Alexandre, o sujeito caindo numa floresta tropical, ele está perdido, no mínimo, por negócio de picada desse tipo de inseto, né? Assim, digamos que hoje, devido a esse desequilíbrio, temos que ter cuidado, mas existem vacinas, né? Algumas delas de fácil acesso, mas o cuidado é necessário porque, principalmente, os predadores desses insetos foram afetados.
está em risco os anfíbios, os peixes que consomem as larvas desses insetos, e a falta desses predadores naturais, né? devido à agressão ambiental, provocou a superpopulação desses vetores transmissores de doenças. Por isso a necessidade da preservação ambiental, que é um preço que pagamos quando destruímos a natureza. Obviamente os parasitas tentam sobreviver, porque como é que um parasita chega em você? Ou você ingere o ovo, ou a larva penetra pela tua pele, ou o vetor, no caso o inseto, levará o parasita até você. Se estiver lá na floresta preservado e você tiver o respeito por ela, a chance de desenvolver essa doença é mínima. É tão verdade que os índios viveram por séculos dentro das florestas. Algumas tribos ainda vivem. Exatamente. E convivem naturalmente com isso, né? Então é sinal que havia e há um respeito por parte dos índios com relação à floresta. Então, diante disso, a filariose, que é a elefantíase, traz complicações circulatórias, compromete o sistema linfático, o sistema circulatório, a chamada elefantíase, né? É uma verminose. Então, é um verme, seria o número associado. A tuberculose é causada pelo micobactério tuberculosis, o bacilo de Koch. É uma doença que tem voltado o aumento da incidência, né? Porque é de fácil transmissão. Então, cuidado para evitar lotações, né, pessoas muito aglomeradas, estádios, shows, procurar sempre locais, shoppings, lugares arejados, né? Lugares arejados, não excessivamente lotados. E caso comece a manifestar sintomas como tosse, etc., procurar o médico. Não necessariamente será a tuberculose, mas a bactéria, que é o bacilo de Koch, que é transmitido facilmente, né, principalmente por partículas de aerossol. Quando uma pessoa tosse, é um caso de uma bactéria, né? O Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose, uma bactéria. Então está aí associado ao número 2. E a última doença que ele está se referindo é a disenteria amebiana. A disenteria amebiana está diretamente relacionada à ingestão de alimento e água contaminados. Então ferver a água é fundamental, providenciar, se Deus quiser, cada vez mais saneamento básico nas cidades, evita que pessoas entrem em contato com água contaminada e, consequentemente, entrem em contato com cistos de protozoários, né? O entamoeba histolítica, que é o protozoário causador da disenteria amebiana, provoca complicações, porque o cisto ele tá protegido por uma espécie, entre aspas, de ovo, né? Em que ele entra no seu organismo e consegue ultrapassar a barreira estomacal, alcança o intestino, se multiplica e, consequentemente, agride a parede intestinal, provocando complicações. E essa complicação é chamada disenteria amebiana. Então, a disenteria amebiana, provocada pela entamoeba histolítica, é o agente etiológico, trata de um protozoário. Então, se fizermos a associação correta, nós temos o número 3, o número 1, o número 4, o número 2 e o número 3, correspondendo exatamente à letra B de bola, seria a resposta da questão. Ok, o professor Alexandre Werneck deu um show mais uma vez aí, passando para você, caro vestibulando, você, caro internauta do Brasil todo, ligadaço no Farias Brito, vestibular no ar, o item B de bola na questão 4. Você pode estudar pelo Farias Brito sem sair de casa, o FB, a plataforma FB Online, também preparação para o item, galera, se liga. Estude no FB sem sair da sua casa. A sua aprovação apenas um clique. www.fbonline.com.br é o endereço da sua participação online, se é aluno do FB, ok? Clique nesse endereço que eu falei e você tem uma demonstração, uma aula aí maravilhosa para você ver como é que é. Você vai gostar, ok, galera? O professor Carlos Augusto conversa com vocês, detona para vocês a última questão dessa noite. A última questão, 8. Pois não, Tadeu, a última questão 8 aqui pra gente, uma questão de interpretação, tá? Se a interpretação está na camada do texto, ou seja, você tem que voltar ao texto, nunca deixe de voltar ao texto, é a grande dica, né, para resolver esse tipo de questão. A 8ª, o desfecho do conto dá a entender que, aí a gente vai voltar ali, vamos ali para os 2 últimos parágrafos aqui, eu queria só rever rapidinho, vou reler rapidinho, né,
o conto da Clarice aqui. A dona esperava impaciente sobre o guarda-sol. O bazê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderam. Acompanhou-o com os olhos pretos, que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Importante aí esse fragmento, tá? Nem uma só vez olhou para trás, né? Os dois se encontraram na rua, houve aquela identificação, os dois ruivos, né? Clarice cria, inclusive ela cria uma personificação para o próprio bazê, né? Cria uma identidade para ele, uma identidade ou identificação para com a menina, né? Só que depois ele, tchau, vai embora. Depois desse processo de identificação e do contato entre ele e a menina, né? Vamos ver aqui, ó. O desfecho do conto dá a entender que, letra A menina se força a distanciar-se do cachorro a fim de não roubar-lhe a dona. Letra B, o amor entre a criança e o animal não pode durar mais que alguns minutos? Letra C, a dona do cão força o fim do contato que se travou entre o animal e a garota? Letra D, o cachorro consegue desprender-se mais facilmente da menina do que ela do animal. Né? A resposta aí está lá no final da narrativa, tá claro? É a letra D, né? O cachorro se desprende muito facilmente, né? Mais facilmente da menina, né? Do que a própria menina, no caso. Né? É engraçado como ela monta, né? Ela monta esse encontro mágico entre os dois seres que são irmãos, estão irmanados, personifica o cão e depois o cão volta a ser o cão. Ok, caros internautas, caros alunos do Farias Brito, você aluno de outras escolas ligadaços no Vestibular no Ar, esse programa que vai levar a mais um sucesso no vestibular da UVA, ok? Tá bom? Vamos aqui ao gabarito dessa noite. O gabarito, primeiro é D de dado, a segunda C de casa, a terceira D de dado e a quarta B de bola. A quinta C de casa, a sexta B de bola, a sexta C de casa e a oitava D de dado. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa, continuaremos amanhã. Fique ligadaço aí no nosso programaço de sempre. E suas considerações finais, Carlos Augusto? Como sempre, Tadeu, você já sabe, eu não desejo sorte para os alunos da FB, né? Quem precisa de sorte são os outros, né? Da concorrência e tudo. É verdade, é verdade. O aluno da FB está sempre muito bem preparado, tem uma total confiança, né? Que mais uma vez nós vamos brilhar, prova de língua portuguesa e outras provas, mais uma vez nós vamos brilhar. Os primeiros lugares na UVA aí serão certamente nossos, tá? Vamos uma repetir boa o prova sucesso para todo mundo. Ok. Professor Alexandre Werneck, grande amigo, fala aí. Uma boa sorte, como o Carlos, completando as palavras do Carlos, o nosso aluno está muito bem preparado, vamos arrastar tudo, né? Vai dar tudo certo, estejam tranquilos, né? Os professores trabalharam, vocês estudaram, estamos juntos nessa parada. Um grande abraço, Deus abençoe todos, um abraço do tio Werneck para vocês. Ok, vamos ficando por aqui. Um abraço e um beijo. Você pode, você passa. O Farias Brito torce por você. Um beijo, galera. Valeu. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.